Caríssimos irmãos e irmãs, estamos celebrando hoje o terceiro domingo da Páscoa. O domingo é sempre uma ocasião para nós, como católico, cristão, de fazer o nosso encontro pessoal com Jesus, o nosso encontro pessoal com Deus. Por quê? Porque o domingo é o dia do Senhor. É o dia em que o Senhor fez para nós. É o dia de nós nos alegrarmos. É o dia de nós estarmos ou irmos ao encontro do Senhor. E durante todo o período pascal, nós vamos ver justamente essa dinâmica dos discípulos que se encontram com o Senhor. Dinâmicas do discípulo que o Senhor encontra com eles justamente no dia de domingo. Qual é o dia de domingo? O primeiro da semana. Por isso que não existe primeira-feira, existe só segunda-feira. Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira. Qual é a primeira-feira? Não tem. É o dia do Senhor, é o dia de domingo, é o dia que o Senhor se manifesta para nós. É o dia em que nós devemos estarmos voltados para o Senhor. Nós, como católico, devemos ter essa consciência. Após a ressurreição, Jesus se manifesta aos discípulos sempre no primeiro dia da semana. O Evangelho de hoje relata isso. No primeiro dia da semana, os discípulos estavam voltando a Jerusalém, de Jerusalém. Tinham vindo para a Páscoa e tinha acontecido todo esse rebuliço. Jesus tinha sido condenado à morte. Alguém dizia que viu ele ressuscitado. E assim sucessivamente. Mas eles estavam voltando tristes porque não sabia se isso era verdade, até onde isso era verdade. Eles estavam voltando tristes porque tinham depositado toda a sua confiança no Senhor. Esse Cleofas que o Lucas traz, ele só coloca o nome de Cleofas, mas ele estava com alguém. Alguns teólogos afirmam que esse alguém era quem? Maria de Cleofas, que a gente tem nos outros evangelhos ou antes. Era mulher, era um casal, o homem e a mulher. Era Cleofa e a sua esposa, que se chamava Maria, aquela uma que sempre acompanhou Jesus. Estava Maria de Cleofa, Maria Madalena, Maria mãe do Senhor e as outras mulheres. Não é assim que narra o Evangelho? Então alguns teólogos defendem que esses que estavam voltando era justamente esse casal, que morava num povoado, 11 quilômetros de Jerusalém. Eles tinham casa ali. Eles estavam voltando triste, desacossoado, desanimado pelo acontecimento. E aí Jesus entra na história. Portanto, a nossa vida sem Deus, ela é uma vida de que forma? Sem graça. A nossa vida sem Jesus é uma vida sem sentido. Muitas e muita gente diz: minha vida não tem mais sentido. Quem é que nunca ouviu esta frase? A minha vida não tem mais sentido. Quando uma pessoa chega para mim e diz isso, eu digo: você sabe por que a sua vida não tem sentido? Porque você não tem Deus, você não colocou Deus no meio da sua vida. Quando você coloca Deus, quando você coloca Jesus na sua vida, a sua vida tem sentido. Quando você coloca Jesus no seu sofrimento, quando você coloca Jesus nas suas angústias, quando você começa a colocar Deus em primeiro lugar na sua vida, aí a sua vida começa a fazer sentido. O desespero, ele desaparece, ele dá espaço à esperança. A angústia da vida,
ela sai de cena, ela dá espaço à alegria. Por mais que você está passando por um momento difícil, por mais que você está sentindo dor, quando você coloca Jesus, tudo se transforma, tudo muda. Agora, acontece que, na maioria das vezes, nós queremos que Deus haja em nós e através de nós e com nós do nosso jeito, da nossa forma. Aí nós somos como que quê? Como que cegos. Não conseguimos ver a ação de Deus. Não conseguimos enxergar Jesus. Nós nos tornamos como que cego e não conseguimos ver Jesus presente na nossa vida, presente no meio de nós. Não conseguimos enxergar a ação de Deus. E aí a liturgia nos coloca que Jesus, Ele faz de nós todos e todas criaturas novas. Mas para isso é necessário que nós a escutamos. E nós estamos vivendo em uma sociedade do barulho. Para escutar Jesus, é necessário nós silenciarmos, é necessário nós calarmos, não só a boca, mas calar a nossa mente, acalmar o nosso coração, para que nós possamos sentir esse ardor no nosso coração ao ouvir Jesus. Eu fico tão agoniado quando eu vou celebrar uma missa, que eu vejo que as pessoas parecem que estão em outro planeta, não conseguem se concentrar, não conseguem silenciar. Na missa, se você fizer 1 minuto de silêncio, já vira um barulhinho, já vira um desinquietamento e aquela coisa toda. É nítido isso. Por quê? Porque não consegue silenciar. Quando nós não nos silenciamos, nós não ouvimos Jesus. Jesus, quando está caminhando com eles, ele começa a falar dele a partir da Escritura. E eles começam a ouvir, vai caminhando e ouvindo. Afinal de contas, eles têm 2 orelhas e 1 boca. É para ouvir mais e falar menos. E eles começam a ouvir Jesus, mesmo sem entender, mesmo sem compreender. Tem muita gente que diz, às vezes eu não entendo nada da palavra lida, né, na missa. Não, você está aqui não é para entender, porque você não é teólogo, você não é exegeta. Você está aqui para quê? Para ouvir. É esse o sentido do estar na missa, ouvir a palavra de Deus. Você não veio para fazer uma exegese, você não veio para fazer um estudo. Por isso que o católico ele não vem para a missa com a Bíblia debaixo do braço. Não vem. Não é lugar de você trazer a Bíblia, porque aqui você não vai ler, você vai ouvir. Você vem ouvir a palavra de Deus. Não é ler, não é fazer um estudo, não é fazer uma exegese, é ouvir. Ouvir o que o Senhor tem a nos falar, ouvir o que o Senhor tem a nos dizer. E nisso, deixar a palavra de Deus entrar no nosso coração. Mas eu não entendi. Mas a dinâmica não é entender. A dinâmica é a palavra de Deus entrar no nosso coração, a ponto de ir transformando, e massageando, e aquecendo o nosso coração. Para quê? Para nós recebermos o corpo e o sangue de Cristo, para nós comungarmos o Senhor. Foi isso que fez os discípulos de Emaús. Eu costumo dizer que é a primeira missa celebrada de Jesus depois de ressuscitado. Se você olhar o contexto, o caminho dos discípulos de Emaús,
é o esqueleto da nossa missa. O que é que eles estavam fazendo antes de Jesus chegar? Eles estavam conversando, eles estavam angustiados, eles estavam falando daquilo que aconteceu, com muita dor, com muito sofrimento. Aonde isso entra na nossa missa? No ato penitencial. O que é o ato penitencial? O ato penitencial não é um momento de nós receber a absolvição dos nossos pecados. Por isso que nós devemos ir para a confissão para receber a absolvição. O ato penitencial é um momento de nós recordarmos as nossas angústias, os nossos sofrimentos, recordar aquilo que nos distancia de Deus, recordar aquilo que nos afasta de Deus. Esse é o momento do ato penitencial na missa, que às vezes passa despercebido na vida de muitos católicos, que eles não conseguem fazer isso. O ato penitencial é um momento de você ir em encontro com Cristo, com seu coração angustiado, com suas fadigas do dia a dia, com seu cansaço, com seus desânimos, e colocar-se no altar do Senhor, toda esta angústia, todo esse sofrimento. E aí o sacerdote, na hora da oração que ele diz oremos, por isso ele faz um espaço de silêncio, é para pegar essas angústias, esse sofrimento, essas intenções que vocês gostariam de celebrar e colocar no altar do Senhor. Então quando ele diz oremos, ele dá uma pausa e acolhe todas essas intenções, todas essas angústias, todos esses sofrimentos e coloca no altar do Senhor. Para quê? Para que nós possamos ouvir a palavra de Deus. E aí Deus começa a falar para nós, desde o Antigo Testamento até o Evangelho. Não é assim a missa? Não foi assim que Jesus fez com os discípulos de Emaús? Começou a falar de Jesus desde o Antigo Testamento, para que eles pudessem compreender, para que eles pudessem entender o que tinha acontecido. Mas mesmo assim, ainda não reconheceram Jesus. Quando é que eles foram reconhecer Jesus? Quando chegou em casa, que já estava de noite, aconselharam Jesus a não ir para frente, porque estava tarde, muito perigoso, e entra em casa, Jesus pega o pão, dá a bênção e parte e entrega. Quando Jesus faz esse gesto, eles despertaram, disse, é o Senhor, e Jesus desapareceu. O que é isso? Quando nós estamos na missa, que nós comungamos, Jesus não está somente na hóstia que comungamos, Jesus está em nós. Jesus desaparece. E quem é que deve aparecer? Sou eu. Sou eu, porque eu sou um sacrário de Cristo. O sacrário não tem essa função de guardar o corpo de Cristo, de guardar Jesus eucarístico? Pois agora sou eu. Sou eu que sou o sacrário de Cristo. E a partir desse momento, eu devo reanimar a minha vida espiritual, reanimar a minha fé. O que é que aconteceu com eles? Eles saíram e foram de volta a Jerusalém. Engraçado que disseram para Jesus, fica conosco, porque já é noite. E quando eles comungam, não quer saber se está de noite, se está de dia, se está longe, se está perto, eles correm. E vai dizer aos discípulos, realmente Jesus ressuscitou. Realmente Jesus apareceu para Simão, porque ele apareceu para nós. E aí, cheio de alegria, conta todo novamente a história para os discípulos. É isso que deve acontecer com nós. Quando nós participamos da missa,
nós devemos sair radiante de alegria. Nós devemos sair radiante de alegria para quê? Para anunciar o Senhor. Nós devemos sair radiante de alegria para anunciar que Jesus está vivo, que Jesus está no meio de nós. Quando nós comungamos, viemos à missa, nós não devemos sair com a cara fechada. Nós não devemos sair como se tivesse chupado um limão. Pelo contrário, a nossa alegria deve ser tão grande que alguém, ao encontrarmos com nós, deveríamos nos oferecer um limão. Por quê? Porque a nossa alegria está grande demais. Aí a pessoa, vou te dar um limão para ver se você se fecha um pouco. Esse deve ser o nosso comportamento quando saímos da missa. E quando o padre diz na missa, ide em paz, o Senhor vos acompanhe, ele deveria dizer ide em missão. Se for traduzir literalmente do latim, é ide em missione. Mas como? No nosso português, ide em paz, o Senhor vos acompanhe. E que na maioria das vezes devemos dizer, principalmente aqui em Tucumã, ide em paz e o Senhor vos alcance, lá fora. Porque tem gente que não espera nem a bênção e já está agoniado para sair da missa. Tem gente que não espera nem a procissão sair e já está louco para sair. Que loucura é essa? Você fez um encontro com o Senhor? Não fez. Que sentido teve a missa para você? Não teve sentido nenhum, não teve efeito nenhum. Você não conseguiu experimentar, você não conseguiu experienciar esse encontro com Deus, esse encontro com Jesus, que é um encontro maravilhoso, que deve transformar qualquer homem, qualquer mulher, de dentro para fora. E deve fazer dele um homem ou uma mulher em Cristo Jesus, alegre e feliz, para enfrentar os desafios da vida, para enfrentar a dificuldade da vida no seu dia a dia. Porque nós só conseguimos enfrentar a nossa vida com alegria com Jesus, se nós colocarmos Jesus no meio, se nós estivermos com Jesus. Aí nós vamos passar por tudo que é problema, por tudo que é dificuldade, mas nos tornando assim felizes. Por quê? Porque nós estamos com Cristo ressuscitado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai